Este projeto conta com o apoio da Prefeitura de Mongaguá. Realização: Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Sociedade, substantivo feminino, grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum. Coletividade, sociedade moderna. E olhe só onde eu vim parar, na princesinha Mongaguá. Eu vim parar em Mongaguá. Eu vim parar em Mongaguá. Eu vim parar em Mongaguá. Eu cheguei aqui em 1978 com a minha família. Eu vim parar em Mongaguá. Eu vim parar em Mongaguá. Eu vim parar em Mongaguá. Depois, quando eu já estava com 17 anos, em 1986. Eu vim parar em Mongaguá em 2012. Em 2001. 30 de novembro de 1996. E no ano de 99, resolvi vir morar aqui. Fiquei morando aqui o ano de 99 e o ano 2000. Eu vim parar em Mongaguá aqui nos anos 90. Em 2016. Em 2015. Depois voltei para São Paulo de novo, por causa de trabalho. Em 2019. E vim parar aqui em Mongaguá em 1970. Eu vim pra cá em 2020. Aí voltei em 2009, fiquei até 2012. Cheguei em Mongaguá em 97. Vim aqui parar em Mongaguá, na cidade de Mongaguá, nessa aldeia, desde 1997. Voltei de novo para São Paulo. Em 1968. Aí em 2013, retornei e estou direto e pretendo nunca mais sair daqui. Parece que foi um sonho que eu vivi. Porque eu cheguei de trem, não tinha pista. O único meio de chegar aqui, como em Itanhaém, Peruíbe, era o trem. Quando tinha o trem, era diferente aqui, porque tinha uma história nesse trem, no trilho de trem, era muito mais romântico. Eu, quando eu tinha 9 anos de idade, eu conheci Mongaguá, tá, gente? A primeira vez, eu acho que foi em 1954, quando eu falei, foi um piquenique formado, que a gente comprava passagem. Eu me lembro que no vagão, na serra, passava um vagão por mês e amarrado com cabo de aço embaixo. Eu conheci todas as cidades aqui do litoral sul através do trem, né? Então, em toda cidadezinha tinha assim duas estações, assim, sabe? Em Mongaguá então tinha a estação do centro, a estação de Agenor, e depois chegava lá em Itanhaém também duas estações. Combinava com o pessoal da rua de pegar praia em Itanhaém. Aí pronto, a gente ia para a estação lá, pegava o trem. E naquela época era o trem mesmo. E teve um jogo para esse lado. Aí nós ganhamos tudo. Não teria conhecido, não. Se fosse depender do poder aquisitivo, eu não tinha conhecido. No caso do jogo de futebol. Bola, né?
trazia muita gente, né? Então era muito legal. Tinha um apito, um sinal, um sino que avisava quando o trem estava passando, o cruzamento tinha que fechar uma portinha assim. E a gente ficava no trilho de trem, caminhando, e de repente o trem vinha, a gente tinha que se jogar no mato, era muito divertido. Eu vim parar em Mongaguá em 1968. Cheguei de trem, a cidade se espantou com a nossa chegada, porque naquele momento ninguém estava acostumado a ver aqueles tipos de pessoa com os cabelos longos, né? E barba e mochila nas costas. Era uma cidade assim, não era uma cidade, era uma vila, cara. Era um lugar irado, assim, as ruas eram tudo de areia. Eu cheguei aqui em 1978. Fomos para a praia. Com a minha família ficar na praia como farofeiros. Pegamos siri. Todo mundo fazia isso nessa época. Comemos o siri e a patinha do siri serviu para nós fazer uns adornos, né, como colares e brincos. A gente vinha para a praia passar o dia. Nessa época não tinha casas de temporada aqui no litoral, então as pessoas faziam isso. Desciam a serra, vinham aqui, passavam o dia e voltavam, sujo de sal e de areia. Começou tudo daí, com as patinhas do siri. Uma plataforma para pescar, e a sensação que se tem por lá parece até que é alto mar, onde as ondas vêm nos cumprimentar pra lá e pra cá, a luz sem falar. Galera, e pô, Mongaguá, cara, no nosso litoral sul aqui, cara, é uma área irada pra quem quer pegar onda. Eu surfo a vida inteira, sou um surfista de alma, quase 60 anos, 42 anos de surf. O Pia. Ah, também o Pia? Opa, aí sim. E quando a gente descia aqui para Praia Grande, eu vinha pegar onda aqui no Pia. Eu vi um tipo de surf legal pra caramba aí. Não, mais um motivo para vir. Aí mais um motivo para vir morar aqui também, sabe? O Pia. Que é uma onda que se compara a uma onda da Califórnia, que tem um pier idêntico lá. É um lugar irado. Até pouco tempo atrás, eu nunca imaginava que eu ia construir uma prancha, ainda mais de madeira, e com ela se tornar aquela minha prancha do dia a dia, e é uma sensação incrível. Eu pego onda e é pra falar sobre o que mais? Lugar, substantivo masculino. O lugar é a categoria de análise mais subjetiva da geografia e está atrelado ao sentimento de pertencimento a determinado espaço por parte do ser humano. A gente tem uma área, uma reserva ambiental indígena, que é todo esse morro que você vê aqui atrás, é tudo reserva ambiental. Os guaranis nas aldeias, Aguapeu e Itaoca, e a Mata Atlântica para preservar tanta beleza e que beleza. Pra gente não tem esse, como a gente fala, depois que o indígena chegou, aí que tem essa delimitação pra gente também, né? Tipo, território, o seu território é esse espaço, né? Porque pra gente mesmo, desde sempre não tinha isso, porque a terra é de todos, né? Tipo, não é
não é sua, não é minha, é de todos. E a gente pode usar igualmente todo mundo, porque é de todo mundo, né? Por isso que a gente fala para os parentes agora, que depois que veio o não indígena e, tipo, delimitou para a gente também, essa é o território indígena, né? E essa não é. Mas para a gente mesmo não existe isso, não tem uma delimitação para a gente territorial, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Para os parentes, vocês vindo aqui, a terra de vocês, a aldeia de vocês, e quando a gente vai para outra aldeia, as pessoas falam isso, né? Essa aqui é a sua aldeia também, porque o mundo é de todos nós, né? Então, mas infelizmente aí veio os não indígenas, né? E delimitaram para a gente também, né? Esse pensar de que esse espaço é seu e esse espaço é nosso, você não pode estar nesse espaço, né? E para a gente mesmo não tem isso, né? Tipo, o lugar é de todo mundo, para todo mundo viver e tá fazendo o que gosta, né? E principalmente estar junto com a natureza, respeitando, né? Então, para a gente não teria mais, como tem agora, né? A gente fala que o nosso território é aqui e de outro de lá, mas na visão geral, para a gente o lugar é de todo mundo, para todo mundo viver, na verdade. Nós, Guarani, né? O povo Guarani sempre foi resistente, muito resistente. Estamos aqui mais de 524 anos, né, resistindo à questão da língua. A gente tem a nossa cultura, inclusive estamos aqui na frente da nossa casa de reza, a gente tem a nossa crença própria, né? A gente tem a nossa língua própria, que hoje a gente aplica bastante na escola também, né? Porque o nosso povo, por exemplo, os mais antigos, as Siões, até hoje eles conseguem passar essas informações, esses conhecimentos oralmente. E hoje nós, professores indígenas, temos esse dever e um papel muito importante de transmitir através do papel, através do vídeo, através do conto, né? Tem que ser gravado. Assim a gente pode perpetuar a nossa cultura, né? E em relação a tudo isso, para nós a terra muito importante, a demarcação para nós é muito importante, porque sem a terra não vai existir a cultura, sem a mata não vai ter medicina para a gente usar, medicina tradicional, sem rios as crianças não conseguem praticar a pesca. Então, tudo envolvendo esse elemento, a gente não consegue praticar a nossa cultura quase nada. Por isso que a gente sempre luta assim pela demarcação também, e muita gente criticando nessa parte aí. Indígenas querem toda a terra e poucas pessoas morando nela, mas só que para nós é fundamental preservar a natureza, não somente para nós indígenas, mas também para todos os povos, né? E não sei se vai ficar registrado nesse vídeo, mas eu queria destacar também que hoje, né, atualmente, o mundo inteiro está preocupando com as mudanças climáticas, né? E hoje estão vendo que os povos indígenas estão protegendo a natureza, estão protegendo a área que eles vivem, e aí muitas organizações internacionais procuram os povos indígenas, porque entenderam que somos de fato guardiões da floresta. Então, sem a mata, sem rios, sem a terra, a gente não é nada. Não é nada, precisamos preservar tudo isso para toda a humanidade, né? Para mim é orgulho, né? Essa preservação da língua, essa preservação da nossa crença, né? Porque a gente tem a nossa crença própria, né? A gente não fala religião, ou talvez a gente pode falar espiritualidade, né? Que a gente acredita. Então a gente mantém a nossa casa de reza aqui, né? Parece inacreditável, mas depois de 500 e poucos anos, né, ainda a gente tem essa preservação. E aí muitas vezes a gente falando, né, brincando também, pô, por que os Guarani, o povo tão grandioso assim, né,
E por que será que alguns povos já foram extintos? Porque alguns povos habitavam mais na faixa litorânea e também quando chegaram os europeus, né, eles guerreavam mesmo, não corriam. E aí sempre a gente fala brincando, né, por que que nós estamos em muitos ainda, depois de muito tempo? É porque os Guarani a gente corria para o mato, né? E como eu falei assim, antes do período colonial, para nós era uma terra só. Hoje os Guarani habitam mais na região, né, Paraguai e Argentina, tem um pouco no Uruguai também, mas para nós Guarani, para nós os povos indígenas como todo, né, não havia divisão. Só na época de, se não me engano, Tratado de Tordesilhas, né, que dividiram tudo esses países, né, no meio, Paraguai, Argentina, Colômbia, Chile. Mas antes disso, para nós é uma terra só. E aí os Guarani, o povo se concentrava ali na região de Paraguai, Argentina, entre Rio Grande do Sul atualmente, né? Ainda bem que Rio Grande do Sul também era para ser dividido como outro país e não conseguiram, e hoje pertence ao Brasil, né? Então ali naquela região entre três países, chamamos de o berço Guarani. Em Guarani é Iwimbité. Iwimbité que a gente fala. Então de lá os Guarani vinham na faixa litorânea, não é por acaso. Nós acreditamos que existe terra sem males. Então algumas famílias vieram de lá, tipo parando em cada lugar, em um lugar para 1 ano, em outro lugar para 2 anos. Da mesma forma que a gente assiste aquele filme do Moisés. Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê o filme, a gente vê novela, a questão bíblica, o vídeo traz assim, Moisés levava para Canaã, que era terra prometida, né? E aí quando a gente imaginava assim, nossa, a gente pensou que 1 mês para daqui 1 ano, 2 anos, 40 anos de caminhada. Então os Guarani também faziam essa peregrinação assim, muitos anos. E aí acreditamos muito que nós Guarani estamos aqui, por exemplo, essa aldeia, onde nossos avós, os nossos antepassados paravam aqui para formar a aldeia. Plantavam alguma coisa para comer e depois seguia para outro lugar. Então os Guarani, desde Argentina, Paraguai, atual Rio Grande do Sul, vinha a pé, não usava transporte nem nada, antigamente não existia também, né? Então vinha, alguns Guarani até chegava Bahia, que atualmente é Porto Seguro, né? Chegava lá, porque o ponto que ia atravessar para algumas terras sem males, assim, era o ponto lá. Mas só que vida eterna, eles falam assim, custa muito caro, muito caro. E aí muitas pessoas ficaram por lá mesmo. E aí muitas famílias voltaram para cá também. Então essa faixa litorânea, desde Rio Grande do Sul até Espírito Santo, hoje consideramos o corredor Guarani. E realmente, atualmente, quem habita essa faixa litorânea é Guarani. E antigamente, muitos anos atrás, o povo que habitava aqui era Tupinambá, Tupiniquins, né? Na faixa litorânea aqui do litoral norte, eles que habitavam, né? Sabia que antigamente os povos indígenas também não tinham esse contato, porque a língua é diferente. Os Guarani tinham medo de outros povos, e outros povos tinham medo dos Guarani. Então, eu não sei o que acontecia isso, né? Mas depois que os portugueses chegaram aqui, os europeus, também existia guerra entre os indígenas. Porque assim como hoje acontece, vamos trazer, por exemplo, exemplo bem real assim, eleição.
Então cada um escolhe seu candidato. E na época da colonização também era assim, porque cada país pegava um pedaço. Por exemplo, lá para o Rio Grande do Sul, quem colonizava, parece que holandês, alemão, italiano, e para cá já é outro. Então cada um tinha fazenda também, fazendas grandes. E ali o que pertencia os povos indígenas vai com aquele fazendeiro. E aí quando eles brigam por conta da terra, eles vai com um fazendeiro e outro povo vem com outro fazendeiro e brigavam entre si, né? Então se guerreavam e os Guarani, por exemplo, chamavam de alguns povos de avarei, que é assassino do próprio parente, né? Então tem toda essa história para contar e a partir daí também começou, por exemplo, o nosso sobrenome, que a gente não tinha o nosso nome em português e muito menos sobrenome. Mas só que hoje em dia tem sobrenome. Meu sobrenome, por exemplo, é Benítez, não sei de onde surgiu. Tem algum Silva, Castro. Tem outros tantos nomes, sobrenome, né? E aí eu tentei pesquisar coisas, mas por que o nosso nome é assim? E aí falaram da mesma forma que eu falei aqui, né? Que cada um morava em um lugar. Por exemplo, próprios Guarani. Lá do sul, mora perto da fazenda e trabalha naquela fazenda. E na hora de for registrar o nome no cartório, coloca sobrenome do fazendeiro. Então assim surgiu essa divisão, né, de colocar sobrenome. E aí eu pesquisei meu nome. Por que eu sou Benítez? Porque Benítez é da Argentina, né? Argentina ou Paraguai, Benítez de lá. Aí eu perguntei pro meu pai assim, não, por quê? Aí ele falou assim, o sobrenome seria Cáceres. Meu pai era Cáceres, mas só que eu fui órfão. E aí eu vivi na fazenda, eu vivi com outra família. Daí me registraram e colocaram Benítez. E aí no nosso nome, o sobrenome ficou como Benítez. E aí sempre eu falo assim, então eu sou Benítez falso, então. Boia nas águas e apreciar a natureza nos encantar com toda a pureza e magia. A minha vida sempre foi voltada para a natureza, de andar no mato, contemplar as árvores, as águas, as pedras, né? As rochas. Então a minha vida aqui em Monga é exposição de artesanato e as cachoeiras. É uma cidade encantadora e mística, muito mística. Então, pensar o nosso modo de vida é sempre pensar isso, que sem a terra a gente não é nada. Sem as árvores, sem os pássaros, por isso que a gente sempre passa essa importância da gente cuidar da natureza, né? Agora para os mais jovens também, porque a necessidade de a gente estar protegendo a natureza, porque sem ela a gente não vive, né? Não só nós, como o resto do mundo, né? E a gente sempre tem que ter esse respeito pela natureza, porque ela que nos dá as coisas para a gente estar sobrevivendo, né? E sempre falando que a gente tem que tirar apenas o necessário, né? Para a gente sobreviver. Porque elas são a vida, né? Então, se a gente tirar tudo delas, a consequência é a gente não ter nada, né? Então, o respeito e o amor pela natureza, na nossa vida, é desde sempre, né? Porque ela nos dá a sustentabilidade, né? E para a gente estar vivendo agora. Sem ela, a gente não vive. O rio Mongaguá
é onde que tinha os maiores peixes da região. Essa vegetação de jundu e restinga, é uma vegetação que ela é de orla, de praia, onde nasce árvores, nasce o jundu que vai correndo na areia. Isso é magnífico e todas as cidades do litoral estão começando a ter essa consciência. Mongaguá conhecia pouco, agora foi aprovada essa lei. A gente tem um exemplo aqui em Itanhaém do lado. Se você for para Itanhaém, a hora que passa a divisa de Mongaguá com Itanhaém, você vai ver várias placas, preserve a restinga, preserve o jundu. Ali já tem macaquinho, tem sagui na restinga. E outra, ela segura toda aquela ressaca, não invade, não quebra mureta. Cara, isso é o futuro. A gente tem no sul, cara, esses dias eu fui, minha esposa é de Santa Catarina, eu fui pro sul, cara, cidade Navegantes, eles fizeram algumas passarelas de madeira para você não pisar em cima do jundu. Você passa pela passarela e vai pra praia. Isso aí na praia inteirinha. São várias passarelas, cada 100 metros tem uma passarela. A galera vai na passarelinha de madeira, sobe e não pisa no jundu, totalmente preservado. Isso no sul está sim super em alta, porque viram que é preservação. Em Ubatuba, a mesma coisa, algumas praias, cara, não pise no jundu, use a passarela, use o caminho. Isso aí na Europa, cara, no verão, na França, na Espanha, os caras colocam tapetes, cara, tipo um carpete para você ir para a praia, para não estragar o jundu. E eu acho que esse é o futuro em Mongaguá, cara. Vamos cobrar a galera e cada vez mais ter essa conscientização e saber o que é o jundu e a restinga. Isso é maravilhoso. A gente já combinava de noite quando estava expondo. E no outro dia, 7 horas da manhã, a gente ia se encontrar. Quem não estava no mesmo camping. E a gente ia para a cachoeira, 10h30, todo mundo subindo para a cachoeira, assim alta. 3 da tarde a gente descia e todo mundo ia expor junto. Era muito lindo. Uma coisa desprendida, uma coisa de amor. E as pessoas eram felizes só de estar com os amigos. A gente ficava junto, a gente dava muita risada e a gente se entendia. A gente fazia luau, a gente contemplava o sol, a lua, as estrelas. Vivíamos de acordo com a época, né? E era muito legal, porque as pessoas que faziam artesanato, elas eram jovens, elas faziam artesanato, elas eram felizes, elas eram livres. Era uma feira de artistas. Tudo que envolve cidade pequena, a arte está sempre presente. Eu recebo aqui clientes que vêm de Santos e falam, pô, em Santos a gente não tem mais arte. Eu falo, quando a cidade cresce, os artistas somem. E aqui em Mongaguá, cara, é aquela vilinha ainda, apesar do progresso, você vai encontrar muita arte local, muita arte caiçara, pescador direto da praia, e isso que ainda é bacana, né, cara? Mongaguá ainda tem isso, graças a Deus. Indo do Paraná para Santos, eu desci a serra, né? Então, a primeira coisa que me bateu assim, realmente foi aquela paisagem linda quando você está descendo a serra, aquelas árvores. Então já me encantou, porque eu gosto bastante disso. Tendo mais consciência, em preservação, em nicho, em cultura, cara. E eu acho que o caminho é esse. Gostei bastante da cidade, foi quando eu cheguei e vi que tinha o teatro. Aí eu falei, não, achei minha casa. Também a parte da cultura, porque lá, querendo ou não, eles têm bastante preconceito com meninos que fazem coisas de arte, como teatro, dança, etc. Lá, se você é menino e faz coisas de arte, você acaba sendo chamada de bichinha, né? Então, isso também, a coisa de você poder ser mais livre aqui, isso é muito reconfortante. Eu acho que é um quesito melhor do que as cidades lá do sul. Não só as aulas, mas as oportunidades de fora, sabe? Vira e mexe no teatro, a gente tem aulas que pessoas que vêm de São Paulo vêm, aí dá uma aula de um final de semana, mas que você consegue aprender muito. Teve um tempo, quando a gente fez dramaturgia, por exemplo. Todas as coisas que envolvem cinema, já vi até arte drag nessa cidade. Foi um curso maravilhoso, a gente aprendeu muito, a gente conseguiu implementar muito do nosso aprendizado no FENC, por exemplo. Aprendeu muito também, a gente usou essas coisas, sabe? Então, é uma questão de pessoas que não têm condição financeira conseguem mesmo assim crescer pelo menos uma questão de aprendizado nessa área artística, sabe? Seja na dança, seja no teatro, seja no canto, música, enfim. É muito amplo. E muitas vezes a gente sai daqui com uma cabeça pequena, sabe? E a gente consegue alcançar muitos lugares. Então eu acho muito legal
do investimento na arte aqui em Mongaguá, porque tem muitas cidades que são grandes e que não tem isso. Ou quando tem, são pagos e muito caros, né? E a gente tem que lembrar das pessoas que querem crescer na vida e não têm condição financeira. Pessoas que trabalhavam com artesanato e queria ver um mundo diferente, não queria ter patrão, não queria ser presa a nada e queria trabalhar por conta. E elas não queriam ser soldados da fortuna. Penso muito nisso. 25 vezes fomos presos por causa que a gente era artesão. E isso não constava nas leis do município. Eles achavam que a gente era vagabundo. Então, sofremos várias ameaças e durante a prisão em Mongaguá, todo dia a gente ia preso. E o prefeito, Atílio Fumo, soltava a gente. O Calazans, delegado, prendia e o prefeito soltava. Até que em 1973 foi liberada a exposição de artesanato em Mongaguá, tudo no chão, não tinha banca, não tinha quiosque, não tinha nada. Eu falaria uma coisa assim que pra mim é incômodo em Mongaguá, é a oportunidade de emprego. É uma das coisas assim que você quebra na real, porque, por exemplo, mais jovens ainda, né, quando você está tentando entrar no mercado assim de trabalho, ou você se esforça muito e faz, por exemplo, um METEC, que é onde você consegue fazer algum curso aqui diferente, ou você não consegue fazer um trabalho diferente assim. Antigamente, o que aparecia para mim de emprego no máximo era mercado. E quando eu conto alguma coisa sobre escravidão, que era o que meu pai passava, essa que é professora fala para mim: mãe, hoje não ensina isso nas escolas. Eu falei: é por isso que o mundo está do jeito que está. Por quê? Não sabem que os escravos foram trazidos da África nos porões dos navios negreiros, condições subhumanas, comendo restos de comida. As mulheres rasgavam suas saias para fazer bonequinhas de pano, para distrair suas filhas, seus bebês. Os que morriam eram atirados ao mar, até virar comida de peixe. E quando chegavam aqui no Brasil, eles eram levados para serem vendidos nos mercados negros, como se fosse mercadoria. Era comprado por coronéis, fazendeiros, tinham que ter bons dentes e canela fina, porque eles diziam que o negro de canela grossa era preguiçoso, era lento no trabalho. Daí, esse meu irmão, que era fortinho, quando ele não queria fazer alguma coisa, meu pai dizia assim: esse negro de canela grossa é preguiçoso. Então, coisas que ele ouvia. Ele nasceu 12 anos após a libertação da escravatura. Em maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, quer dizer de ouro. A partir daquela data, todo escravo seria liberto. Ele nasceu em 1900, ele já nasceu livre. Mas os bebês já nasciam livres antes da Lei Áurea, porque a lei do ventre livre de 1872, assinada pelo Visconde de Rio Branco, a partir daquela data, todo bebê nascido filho de escravo seria livre. É aí a lei do ventre livre. E esses negros que chegavam e eram vendidos, eram comprados e eram distribuídos para trabalhar na fazenda de café ou da cana-de-açúcar. As mulheres também eram escolhidas a dedo.
as mais bonitas, as mais novas, elas eram levadas para trabalhar na casa grande. Umas iam para a cozinha, outras cuidar da casa, as mais novinhas iam ser babás dos filhos dos patrões. Isso quando não eram estupradas pelos coronéis ou teriam que submeter aos desejos sexuais dos patrões, quando suas esposas estariam com dores de cabeça. E quando as crianças nasciam, já nasciam livres, elas podiam brincar com os filhos dos patrões, cresciam, não eram obrigados a ir para a roça, para a fazenda. Iam porque gostavam de acompanhar os pais. Os escravos trabalhavam de sol a sol, não tinham remuneração nenhuma. Os que não aguentavam fugiam pelas matas e eram caçados como animais pelos capitães do mar, que eram negros também. E quando encontrados, eram trazidos presos pelos punhos ou pelo pescoço, na presença do coronel, que ordenava quantas chicotadas fossem dadas, amarra no tronco que eles eram obrigados a carregar. E tudo isso era assistido pelos seus irmãos de cor, ajoelhados, sem poder fazer nada. Diziam que isso servia de castigo para quem tentasse fugir. Liberdade, 13 de maio de 1888. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Onde os pretos são os mais perseguidos, mortos a tiro, asfixiados, não por capitães do mato, mas por capitães de uma sociedade preconceituosa, onde tem aqueles que se acham donos da lei. Liberdade, que liberdade é essa? Onde um afrodescendente, mesmo tendo a pele clara, para ingressar em uma universidade, ele tem que provar que é de descendência negra, preta. Que liberdade é essa? Portanto, eu já sofri preconceito, porque ser preto é ter a cor da pele escura, descendência de uma miscigenação entre um negro e um branco. Eu fico revoltada. Em pleno século XXI, ainda existem pessoas preconceituosas para com os pretos. Portanto, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Lutar pacificamente contra preconceito, homofobia, discriminação, com política, com futebol, com tudo. Temos que lutar para acabar com esse preconceito. Porque somos todos filhos do mesmo Criador. Se você cortar, fizer um corte em um branco e em um negro, o sangue que sai do branco e do negro tem a mesma cor, pois somos feitos da mesma matéria. É isso. E tratam filhos dos outros de forma muito desprezível. Tenho certeza que para os filhos dele, para os netos dele, eles não queriam uma educação como está. É muito doido, porque eles exigem experiência dos jovens, mas eles não dão a experiência. Aí você fica assim, como que eu vou entregar algo que ninguém me dá a oportunidade de ter, sabe? Mas como é filho de ninguém... Ou porque, não tem faculdade, só que daí você é muito novo. E detalhe, na cidade não tem uma faculdade. Tratam de qualquer jeito a educação. E aqui é, no máximo, particular. Você tem que dar uma nota. Ou é ETEC.
Tirando isso, não tem mais nada. E a ETEC agora, que tudo bem que não é problema da cidade, né? Mas a ETEC tirou curso agora também, tem 2 no máximo. Então eu acho isso muito complicado, sabe? Ainda mais pra pessoa que quer começar a desenrolar a vida. Porque com o ensino médio você não consegue nada a mais do que um emprego em quiosque ou em mercado ou em algo que te pague bem o mínimo mesmo pra você sobreviver e vale, né? Só que ela é a mola do mundo, sempre vai ser. A única saída é a educação. Então eu estou lá, firme e forte, procurando ter paciência, compreendendo essa nova geração. E é muito louco como eu, como pessoa trans, você não é respeitado, entendeu? Não importa se você tem seu documento arrumado ou não. As pessoas, elas te olham e veem, não transicionou hormonalmente, então automaticamente, sabe? Eu que nasci na ditadura, que fui educada na ditadura, passei pela transição para a democracia e hoje já vivendo essa democracia, mesmo que ela não é perfeita, mas já faz tanto tempo que já é democracia, e toda essa transformação da sociedade, na minha época, por exemplo, na época da ditadura, era tudo tão careta, tão radical, que, por exemplo, o professor de língua portuguesa não ensinava a gente a escrever a palavra sexo, que é com X, e tem o som de QC, porque não podia falar nem sexo, não podia falar peito, não podia falar bunda. E o tempo passou. Hoje, nós temos que conviver com crianças que se assumem desde cedo que são trans. Muitas meninas namoram com outras meninas e se beijam na sala de aula. Meninos também namoram e ficam juntos e expõem toda a sua sexualidade. E isso é ótimo, porque tirou as máscaras, as pessoas estão mais cedo buscando se conhecer, saber quem elas são. E isso é muito lindo. Mas eu viver tudo isso, eu fico vendo como o mundo é louco, porque eu fui educada numa sociedade tão opressora, era uma repressão. Tipo, com 6 anos eu estava andando no meu bairro e tinha uma pracinha. Eu pisei na grama e tinha um guarda, um pirril, e ele apitou para mim porque eu pisei na grama. Eu saí correndo, desesperada, achando que ia ser presa. Como pode, né? E hoje o mundo completamente abandonado. O mundo mudou muito. Muitas coisas boas, muitas coisas difíceis que têm que ser transformadas, muitos desafios pela frente. Mas a educação é tudo. Eu moro aqui há muito tempo, né? E eu conheço muita gente daqui. E das únicas pessoas que eu conheço, uma só que mora em prédio. Parece que eles são inabitáveis, na verdade, né? A maioria das pessoas moram em casas. É muito engraçado isso. Porque não tem uma grande quantidade de prédios, mas os que tem, assim, eu não vejo ninguém morando, habitando neles, entendeu? A única coisa que houve foi, tipo assim, a gente vê as pessoas vindo e indo só. Ninguém se estabelece. São poucos, né? Permanecem. A grande maioria vem e vai embora. É muito louco isso. Então, por exemplo, quando eu me formei em administração na ETEC recentemente, né? Agora eu consegui entrar num emprego um pouquinho melhor, que é numa corretora imobiliária. Eu nunca morei aqui. Nunca. Sempre vivi acampado e nunca morei aqui. Mas todos os finais de semana, há 55 anos, eu frequento Mongaguá. Conheço isso aqui como a palma da minha mão. Aqui é o meu jardim do Éden, que eu tive a felicidade que me emprestaram para mim. As forças, as energias do universo emprestaram isso para mim, a qual eu cultuo até hoje. Eu vim para Mongaguá por motivo de necessidade do que o meu filho tinha conseguido comprar um terreno e ele começou a construir, mas só que na época ele não deu recibo. Quando a bomba estourou, que nós tínhamos colocado, que tinha sendo entregue um terreno errado, que a pessoa tinha invadido o terreno, então eu vim falar. E calhou que meu filho vinha sozinho para cá, e ele caiu da moto e pediu para a mãe dele, minha esposa, falar para mim me trazer tudo. Aí eu comecei a vir e tomei a frente do negócio. Hoje eu já consegui os documentos legais,
E hoje eu estou tranquilo, tenho lá escritura, habites, tenho tudo, estou tranquilo, que é, como se diz, é o alvoredo que eu vou deixar para os filhos. No prédio onde eu moro no primeiro andar e da janela do meu quarto ou da sacada, eu conseguia ver a imagem da Santa, que era maravilhoso. E eu tinha o hábito de às 18 horas, ir para a sacada e fazer uma oração todos os dias. Isso é um hábito que eu já tenho, já antigo. E hoje, com a construção dos prédios, eu não tenho mais esse acesso. E mesmo assim, você caminhando na praia, você não tem mais aquele sol que bate na praia, que você da praia, você olha para a mata, você não enxerga mais a mata, porque é tudo prédio. Você vê prédio subindo, casas sendo demolidas. É triste, porque você vê assim, a cidade está se transformando em cimento, né? Cimento e areia. Bom, a cidade mudou completamente. Toda a paisagem de Mongaguá, que era linda, com os coqueiros na praia, com jardins lindos. E aí, com o tempo de 1980 para cá, o que aconteceu? Foram acabando com a beleza que tinha aqui, natural. Tinha até gruta, tinha aqui. A Rio Silveira, lá é mais perto da cidade, né? E o acesso é mais facilitado, né? Tipo, vai várias coisas lá, tipo, para vender, essas coisas. E quando a gente veio para Serra Corá, a gente veio e a gente viu essa diferença, né? A Serra Corá, vocês já viram que ela é distante, né? Ela é um pouquinho longe da cidade. É claro que a gente tem acesso agora, né? A internet, né? Uma coisa que a gente infelizmente não consegue não ter, né? O acesso é importante também. Mas aí tem essa diferença para mim, né? Que ela fica mais distante da cidade e por isso para a gente é melhor, né? A gente se sente mais como que eu vou falar? A gente se sente mais seguro, mais tranquilo, com o ar que a gente pode respirar, que é um ar limpo, né? É uma coisa que não tem na cidade, mais preservada, né? E na cidade a gente vê essa diferença, tem muito barulho, as pessoas vivem apressados, estressados, na verdade, né? E com o tempo, né, a gente não vem muito para a cidade, na verdade, né? Mas ao longo do tempo a gente vê esse processo, né, de ter várias construções, né, tipo principalmente de prédios, né? No lugar a gente veio e não tinha, e quando a gente veio já tinha um prédio, né? Então acho que esse é o processo da cidade, né? Tipo, sempre fazer coisas maiores e melhores, pensando de como gerar dinheiro, né? Porque pra gente mesmo, os juruás, infelizmente, a maioria só pensa no dinheiro, né? De como ganhar mais dinheiro e com isso as coisas naturais vão desaparecendo, né? Tipo, porque para construir uma coisa você tem que tirar uma árvore ou várias, né? Então, pra gente isso é um pouquinho difícil de entender, né? Porque uma folhinha pra gente é muito importante, né? Ela é uma vida, né? Mas a gente tem que respeitar também, né? Cada um tem o seu modo de ver, mas pra gente seria muito legal, né? Se os não indígenas pensassem um pouquinho mais no ambiente, na natureza, no seu bem-estar, né? Aí o que aconteceu? Foi evoluindo para o lado do dinheiro e conseguiram impermeabilizar a cidade toda. Por exemplo, a água da chuva que cai, ela não penetra mais na terra por causa do piche. Então inunda tudo. Fizeram prédios, que antigamente só podia ter prédios de 4 andares, hoje tem de 20 andares na beira do mar. Você sai do seu apartamento, desce do elevador, já está na água do mar. Quer dizer, sendo que o mar cada vez mais está invadindo.
uma hora o mar volta pro seu lugar, né? E sei lá, mano. Eu, se eu fosse prefeito, eu mandava evacuar a cidade desde agora. Então aí a gente vê que o mar só não invade que Deus não quer, porque na hora que Deus largar de mão. Eles não pensaram nisso. A Dudu Samba, a Avenida Dudu Samba, era lindo, cheio de árvores, um bosque. Acabou. Fizeram o quê? Impermeabilizaram e não fizeram nada de natureza, não fizeram nada, só concreto e um asfalto e luzes. Isso conseguiu afugentar vários tipos de aves daqui do centro. Era lindo, era um recanto. Hoje é uma cidade assim, voltada para o progresso, mas não consegue evoluir por causa que ela é apertada. E tem o rio Mongaguá que banha as aldeias aqui. É uma cidade do lado da Serra do Mar. Por isso que não deu para ela se expandir tanto. Ela é uma cidade apertadinha, né? Por causa da Serra do Mar que espreme a cidade. Eu vejo uma diferença não tão grande. Tipo, lá tem cachoeira, o espaço é grande, só que aí tem essa também de todo mundo viver meio que junto, né? É tipo bem um colado no outro, né? E eu vejo que é um exemplo da cidade, né? Cada um mora bem pertinho do outro. A cidade que eu escolhi para viver já não é mais a mesma. Ela está se transformando naquilo de que eu fugi há 23 anos atrás. Né? A cidade era formada por dunas de areia. O comércio era muito pequeno. O ser humano precisa pensar nisso, de perceber o outro, né? Porque quem olha para Mongaguá aqui no centro parece que tem uma prosperidade, mas lá atrás, no morro, bem lá no fundo, é uma carência, uma miséria. Eu morava lá do morro, então eu não via mudança. Nesses 20 anos praticamente eu não vi mudança. Eu não moro mais aqui agora. Mas os 20 anos que eu morei aqui eu não via mudança do lado do morro. Ao lado do praia, pouquíssima coisa eu acompanhei de mudança. Era muito mais romântico, mas eu acho que era só uma visão minha. O mundo já tinha mudado, só que eu descia a serra e eu olhava aqui com um saudosismo, uma cidade histórica, antiga, as pessoas simples, caiçaras, pessoas pescadores. E então tinha uma névoa na minha cabeça, eu via os lugares antigos, as casas antigas, pessoas simples, achando que eles tinham uma vida mais tranquila, que eles tinham outros propósitos. Hoje, eu perdi essa poesia, eu vejo que as pessoas daqui são as que nem estão lá em São Paulo, elas são loucas por dinheiro, não têm nenhuma relação com a natureza daqui, não se importam somente em usufruir, não pensam em preservar. Então hoje eu já tenho uma outra visão daqui, mas quando eu vinha para cá, que eu era nova, eu era apaixonada por tudo, achava tudo muito lindo, as pessoas simples, pensava que elas tinham uma cabeça mais pura, mas não é nada disso. As pessoas são todas iguais em todos os lugares, né? Somente o ser humano moderno. O ser humano precisa ter empatia e ajudar o próximo. A população ainda carente. Às vezes falta remédios na farmácia. Há pessoas que tomam remédios que não pode faltar. A escola lotada de crianças, salas lotadas de crianças, o professor nem dá conta. Então, ter uma empatia e amar a população daqui que sofre muito. Mas é lindo aqui. Tem uma bênção divina aqui, muito oxigênio, muitas árvores, muitos pássaros, muita água, muita cachoeira. E é muito lindo. Eu comecei a construir em 2013. Aí eu vinha por causa da construção. E em 2016, quando eu vim de vez, já foi para fazer o curso da ETEC. Aí já estava, ali onde eu moro, a rua não tinha avenida. E hoje é asfaltado, hoje tem luz na rua, tem esgoto onde eu moro.
E não tinha na época quando eu comecei a construir. E é o que eu conheço de lá. Conheço a plataforma de pesca, porque já fui algumas vezes, mas assim, mudanças grandes da cidade, eu não conheço assim. Vou falar para você que eu vejo, isso que eu estou te falando é que eu vejo lá no meu espaço. Foi a mudança que eu vi. Mas, por exemplo, em questão de tranquilidade, eu acho que é uma cidade gostosa de você morar, sabe? O único motivo que eu realmente me mudaria de Mongaguá é questão de faculdade. Então, eu vejo que em questão de... Aqui é uma cidade muito boa para quem é aposentado, sabe? Você tem sua vida, você já tem seu dinheiro, aí você tem uma casinha aqui, perto da praia, você aproveitar o final da vida, sabe? Eu me aposentei em 2012, né? Mas eu continuei trabalhando e aí eu falei para a Ginóia, estou aposentado, mas agora eu vou esperar você se aposentar. Assim que você se aposentar, a gente vai passar a morar em Mongaguá. Aí foi o que aconteceu. Na última empresa que eu trabalhei, né, como eu era o RH da empresa, né, aí quando eu falei para o meu patrão, né, que é o dono da empresa lá, que a minha intenção era morar em Mongaguá, né, a pergunta que tanto ele como todos faziam, mas o que você vai fazer lá? O que você vai montar lá? Você vai montar uma loja de surf, né, meu? Não tem condição eu não estou em condições de montar. Mas você vai fazer o que lá, meu? Eu vou fazer um monte de coisa, menos trabalhar de RH. A única coisa que eu não vou querer fazer lá é trabalhar de RH. Porque se um cara normal, como eu já não sou normal, se eu fosse normal, eu chegava aqui em Mongaguá e ia montar uma agência de emprego. Eu trabalho de RH por conta própria, né? Como muitos amigos meus fizeram lá em São Paulo, né? Inclusive meu último gerente, né? Mas eu me aposentei, eu quero investir agora na minha qualidade de vida, né? Então eu vou para Mongaguá para pegar onda e não acordar mais cedo. Eu odeio acordar cedo, fiquei 35 anos tendo que acordar 5:30 da manhã, sabe? E tanto eu como ela, mesma coisa. E aqui eu comecei a me infiltrar nas coisas em que me chamava a atenção, que era a área da música, né? Porque eu acho que quem é jovem mesmo aqui, se você não for ligado à cultura ou à política, você não cresce aqui. É um pensamento que eu tenho, pelo menos, sabe? Tem bastante natureza aqui, tá? Então, para mim, a luta é importante, a nossa luta, né, dos povos originários. A gente está na luta desde sempre e a luta vai continuar, né? Mas para a gente o mais importante é estar fortalecendo e sempre não esquecer do que a gente é, né? A gente é indígena, a gente é os povos originários e a gente sempre esteve aqui e sempre vai estar para proteger e para dar vida pela terra, né? Pelo nosso território, pela natureza, pela biodiversidade, pelos animais. Então, para a gente morrer por elas é tudo, né? Porque sem elas a gente não vive. Então, para a gente, a proteção territorial é bem importante porque tem os nossos filhos, né? E virão nossos netos, e para isso a gente tem que lutar, né? E para a gente dar a nossa vida pelo nosso território, para que os nossos futuros tenham uma vida um pouquinho melhor que a gente, uma vida de qualidade, né? Que eu digo isso não é ter carro, ter celular, ter TV, né? Para a gente a vida é ter a natureza ao nosso redor e tirar dela o que a gente precisa para sobreviver, né? E sempre respeitando a natureza, porque é isso, né? O nosso território é tudo pra gente.
Indivíduo, substantivo masculino, ser que faz parte da espécie humana. Humano, pessoa, homem, mulher. A Constituição salvaguarda os direitos dos indivíduos. Samba, e olha só onde eu vim parar, na princesinha Mongaguá. Eu tenho 56 anos, nasci em Votuporanga, interior de São Paulo, em 1968, ditadura militar no Brasil. Nasci na Bahia, em Brejões. Cheguei no Guarujá com 3 anos de idade e só saí dali para casar. Minha trajetória foi toda no Guarujá. Estou com 58 anos, nasci em São Paulo, no bairro bem famoso, Vila Mariana, e com 5 anos de idade vim parar aqui nessa cidade maravilhosa. Eu nasci em 1977, tenho 46, nasci em São Vicente, mas minha adolescência eu cresci aqui em Mongaguá. Nasci em Pindobaçu em 1940, fui batizado em Campo Formoso. Nasci em 1986, na aldeia Limeira, no estado de Santa Catarina. Nasci em São Paulo, dia 29 de março de 1949. Nasci em 1946. Eu vim do estado da Bahia, onde eu nasci. 16 anos e nasci na cidade de Castro, do Paraná. Nasci no ano de 2007 e vim para cá em 2019. 61 anos, nasci dia 6 de março de 1963, numa cidade chamada Sabáudia, no estado do Paraná. Tenho 18 anos, nasci em São Bernardo do Campo. Eu nasci em Santos, em 15 de janeiro de 1954. Eu tenho 12 anos, nasci em Chopinzinho, Paraná. Eu nasci em São Paulo, capital. Nasci em 20 de setembro de 1955. Eu tenho 39 anos, nasci em 1985, em São Paulo. Tenho 33 anos e sou liderança da aldeia Serra Porá. Aqui eu trabalho com artes plásticas já há 30 anos aqui nessa loja no Centrinho de Mongaguá. Atualmente eu estou como liderança aqui na aldeia Itaoca, né, liderança Guarani, e também faço parte da Comissão Guarani Uirupá, que representa todo o povo do território brasileiro, né? Onde existe os Guarani, a gente representa através da nossa Comissão Guarani Uirupá, politicamente, né? Na questão da demarcação também. Na minha infância, da juventude, eu pratiquei pugilismo, cantor de música popular brasileira e taxista em São Paulo. Aqui eu comecei a minha vida como programa de calouros, cantei Rádio América, Rádio Nacional e outras rádios. Rádio Piratininga, na Livro Guadaró, no Clube Liberal, qual estava lá. E participei da difusora Hora Certa de Guarulhos, que na tempo era ZYR 207, Rádio Difusora Hora Certa de Guarulhos. Eu sou professora desde 1987, já vai fazer 38 anos que eu estou trabalhando com crianças, trabalhei com bebês desde 4 meses em creches, trabalhei com educação infantil, trabalhei com ensino fundamental, alfabetizando crianças de 6 anos, 7. Fiquei 25 anos alfabetizando. Hoje eu já estou 8 anos trabalhando com adolescentes, dando aula de artes. Eu não sabia como foi bom isso para mim, porque quando eu era nova e tinha começado na profissão, todo mundo falava assim, nossa, você vai ser professora, essa profissão é toda desvalorizada. E o tempo passou. Hoje eu não acho que é tão desvalorizado. Poderia se ganhar mais, como todo mundo quer ganhar mais, mas tá bom. Só que hoje eu sinto assim, que o que mais foi bom para mim foi que eu conheci a alma humana. Muita gente tem medo dos indígenas, né? Porque não tem conhecimento. Isso se chama preconceito, né? Ah, se eu chegar na comunidade, vai me devorar, fala que vai dar flechada. Mas hoje a gente vive nesse contexto próximo do urbano, né? Então,
nós não somos assim, somos do diálogo, daí vocês conversando com a gente, conversando com a comunidade, a gente vai se entender e trabalhar junto. E aí foi indo o tempo, e nós aqui em Monga, levando essa feirinha, até que a feira, em 1975, ela foi oficializada pela prefeitura. Aí passamos a ter a carteirinha de artesão. Mas isso não durou muito tempo. Por quê? Foram mudando para outros lugares, né? Outras cidades, Piracicaba, Lindóia, Bebedouro, e ficou poucos. E aí o que aconteceu? A indústria chinesa tomou conta da feira, né? Ou seja, bijuteria comprada e expostas no lugar do artesão. E isso vem até hoje, essa história. A primeira feira brasileira de artesanato no Centro Cultural Raul Cortez, e outras feiras que eu fiz pelo PNDA, que é de Brasília, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato, pela Sutaco. Meu nome é Rubens Alves Cassotti, meu apelido é Rubinho ou Rubão, né? Mais para Rubinho do que Rubão. Meu nome é Gerolina Ferreira de Santos Cassotti. Me chamo Cauã Mikoski, sou conhecido apenas por Cauã. Meu nome é Iguamini, em português Marli Gonçalves. Meu nome é Daniel. Oi, meu nome é Tainá Sayuri Capo da Silva. Meu nome é Rafael Venâncio Sá Correia. Vera, por causa da primavera. Meu nome é Eveline Aparecida Fazão. A minha apelido de criança é como todo Sebastião, é Tião. Desde pequena eu tenho o apelido de Geni, mas me chamam de Gerô, de G. Verá, em Guarani, em português é Danilo Benítez. Eu sou registrado como Verá no cartório, no RG. Tenho muitos sobrinhos e me chamam de Bimbinha. É um apelido carinhoso. Marina da Silva Gonçalves. Fregues Fregolão. Meu nome é Iracema. Meu nome é Kleber. Marquiel Pietro, muita gente me conhece como Kiel ou Pi. Meu nome é Elbia Trindade Suti. Meu nome é Sebastião Severino. Sou conhecida como Bia. Meu nome é Luiz Carlos Gluck. Barete tu pamain opam baedi ramo jepre tuaisa tu nandaru tu macakan jawi nan barete nandaru batuama terentaranteira jawi. Que a gente continue firme, forte, parente de todas as aldeias, e que o nosso Deus, né, nos dê força, sabedoria para a gente caminhar junto, unidos, porque unido a gente é mais forte, e a gente vai nessa luta, nessa caminhada todos juntos. E olha só onde eu vim parar, na princesinha Mongaguá. E olha só onde eu vim parar, na princesinha Mongaguá. E olha só onde eu vim parar, na princesinha Mongaguá. Meu Carolho, chama Diego, me anda com Herá, chama Apugué. Leziano. Não tirou ontem.